Olá, pessoal do Dedicação Delta. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e hoje eu venho conversar com vocês aqui sobre algumas questões que foram feitas no último concurso para o cargo de investigador de polícia e papiloscopista aqui do estado do Paraná e que eu acredito que sejam assim questões muito próximas daquilo que irão enfrentar aqueles concursos que buscam aí suas carreiras policiais diversas, escrivão de polícia, investigador de polícia, papiloscopistas e outros afins. Então, o objetivo aqui realmente é passar rapidamente essas duas questões que eu separei deste concurso que foi assim muito concorrido e vocês vão ver assim qual que é o tipo de pegada para esses tipos de questões. Olha para você ver que hoje em dia a ideia de se estudar muito concentrado para as provas tem sido cada vez mais exigido em concursos desse nível. Vejam que as questões muitas vezes vão trazer uma necessidade de uma grande memorização sobre assuntos específicos, no caso aqui, direito penal, legislação penal especial. E aí eu espero que vocês tenham aí esses minutinhos para que possam pensar no próximo cargo que irão certamente ocupar aí, tá bom? A ideia aqui é trazer só essas duas questões, para aí vocês virem aí de uma maneira bem breve como que esse assunto tem sido cobrado. Vejam só, a primeira questão que a gente trouxe, que lembrando que é a banca da UFPR, que é a Universidade Federal aqui do estado do Paraná, ela nos perguntou o seguinte, olha só, e olha que foi questão deste ano, 2021, ano passado, 2021, um concurso ainda tramitando neste ano de 2022. Falou o seguinte, olha, suponha que um sujeito se passe por agente de vigilância sanitária. Gente, toda vez, marquem os pontos. Olha, o sujeito se passe por agente da vigilância sanitária. Ele é agente da vigilância sanitária? Não. Para abordar comerciantes e assim cobrar propina. Para não impor multas, por supostas irregularidades encontradas nos estabelecimentos comerciais. Tal conduta praticada pelo falso agente deverá ser tipificada como. Vamos lá. Pois bem, nós temos um sujeito que era um agente, se passando por agente da vigilância sanitária, ele não é esse servidor público, e ele abordava comerciantes para cobrar propina para que não impusesse multa sobre esses comerciantes. E aí, como alternativas, nós temos os crimes de extorsão, artigo 158 do Código Penal, nós temos o estelionato, que é o artigo 171, a corrupção passiva, que é o 317, a concussão, que é o 316, e a apropriação de indébita, que é 168. Aqui na extorsão nós temos um crime contra o patrimônio, aqui no estelionato também temos um crime contra o patrimônio, e aqui na apropriação indébita também temos um crime contra o patrimônio. Aí nós temos aqui a corrupção passiva e nós temos aqui a concussão, lembrando que ambos são crimes contra a administração pública. No caso, a administração pública praticada pelo servidor, ou o servidor sendo o autor, tendo alguma outra pessoa como partícipe ou como coautor, que nem precisa ser servidor público. Mas nesse caso proposto, sequer esse agente ele contou com a colaboração de um servidor público efetivo. Então a gente já elimina os crimes contra a administração praticados pelo servidor público, que no caso seria a corrupção passiva e a concussão. A extorsão, pessoal, é um tipo de crime que exige do sujeito uma prática de violência ou grave ameaça. Portanto, não foi praticado essa violência ou grave ameaça. O crime de apropriação indébita, o sujeito ele se apropria daquilo que ele tem posse ou detenção. Ele não tinha posse ou detenção de nada. Ou seja, a única alternativa que seria mais coerente, que está mais próximo de ser a verdadeira, é realmente essa do estelionato. Ou seja, ele fraudou, ele praticou esse tipo de crime, ele enganou aquelas vítimas, se passando por um agente de vigilância sanitária, e dali ele obteve essa vantagem econômica indevida. Então, nesse sentido, nós temos a letra B como alternativa correta, portanto, ela que deve ser marcada. Mas vamos lembrar que dentro dos crimes patrimoniais, nós temos também crimes contra a administração pública e crimes patrimoniais. Os crimes patrimoniais começam ali no seu artigo 155, que é o crime de furto, e seguintes. E nós temos os crimes contra a administração, que vão do artigo 212 e seguintes do Código Penal. No crime de estelionato, um crime muito famoso, muito falado, que é o famoso 171, é o famoso 171, é o sujeito que obtém, para si ou para outrem, o que ele obtém? Vantagem ilícita.
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. O que esse agente sanitário fez? Ele induziu alguém em erro, falando que ele era um agente sanitário e cobrando propina desses comerciantes para que não os multasse. Mas sequer possibilidade dele de fazer isso ele teria. Portanto, ele manteve essas pessoas em erro, pode ser mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, utilizando-se da fraude, passando-se por alguém, esse sujeito praticou esse crime, portanto, um crime patrimonial chamado de estelionato. Vamos lembrar, pessoal, que quando estiverem estudando aí e abrindo, seja por site, seja por Vadimeco, Vadimeco é aquele compilado de leis, né, que a pessoa estuda, vai marcando a caneta ali, mas também nós temos pela internet, é só bater o site do Planalto, não precisa nem entrar no site, só você clicar no Google e escrever ali, por exemplo, Código Penal, só aparecer primeiro ali, Decreto-Lei 2848, que vocês vão conseguir enxergar o Código Penal, tá certo? Mas aqui, nas formas equiparadas ao estelionato, nós temos o estelionato do 71, mas também no parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 171, nós temos as formas equiparadas de estelionato. Por exemplo, o sujeito que faz a disposição de coisa alheia como própria, ele dispõe de algo que não é dele, fingindo que é dele. O sujeito que aliena ou faz uma oneração fraudulenta de coisa própria, ou seja, ele não pode fazer a alienação ou a oneração, colocar um gravame, um ônus, lá na Caixa Econômica, por exemplo, de determinada coisa que é própria, ele vai lá e faz essa alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, também vai dar o crime de estelionato. Defraudação de penhor é uma outra forma equiparada desse crime de estelionato. Fraude no recebimento da coisa é uma outra forma equiparada ao crime de estelionato. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. O sujeito que vai lá e corta um braço, o sujeito que para poder receber o seguro, o sujeito que vai ali, pega o próprio carro, empurra numa ribanceira para falar que esse carro foi furtado para receber esse valor de seguro. Portanto, incorre aqui nessa forma equiparada do crime de estelionato. Nós temos também fraude no pagamento por meio de cheque. O sujeito ele frauda o pagamento, ele emite um cheque sem suficiente provisão de fundos, o famoso cheque borrachudo, né? O sujeito susta, não é assusta, ele susta o pagamento daquele cheque, então ele incorre na fraude no pagamento por meio de cheque. E esse crime é um crime também, um crime de estelionato. Vamos lembrar, gente, que uma recente alteração que tivemos, no chamado pacote anticrime, né? Pacote conhecido, né? Conhecido como pacote anticrime, nada mais é que a Lei 13.964 de 2019, com vigência a partir de janeiro de 2020, nós temos lá, tivemos inúmeras alterações em diversas leis, e uma das quais, inclusive, inseriu no crime de estelionato, é que ele passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Portanto, vamos lembrar que nesse crime, nessa questão proposta, o crime, portanto, é o crime de estelionato. A gente não quer parar por aqui. A gente tem que lembrar que existe também uma modalidade dentro do crime de estelionato que está caindo muito em concurso, o chamado de fraude eletrônica. É uma forma de estelionato, mas uma forma qualificada de estelionato. Por que é qualificada? Que a pena passa a ser alterada para 4 a 8 anos de multa, 4 a 8 anos de reclusão, né? E como é que caracteriza esse crime? É se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima, aqui, ó, fornecidas pela vítima ou por terceiro, que aconteceu o quê? Ele foi induzido a erro. Essa pessoa que foi induzida a erro e acaba sendo vítima desse estelionato, ela acaba entregando determinada quantia para esse estelionatário, e isso se deu por meio de rede social, muito comum hoje em dia, tanto de crime de estelionato que temos nisso, contatos telefônicos, ou por envio de correio eletrônico, e-mail aqui, ó, fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Quando a gente está aqui, a gente imediatamente lembra que essa fraude eletrônica é um dos crimes que assim tem lotado delegacias hoje em dia, que é muito fácil de ser cometido por meio de um Instagram, por meio de um Facebook. E o sujeito vai lá com um e-mail, manda a informação, pede um dinheiro, pede para a pessoa depositar, fala que vai entregar um produto. São vários fatores que podem gerar esta fraude eletrônica, cuja pena é de 4 a 8 anos. Difícil de pegar essas pessoas. Aí vamos dizer que no parágrafo 2º B desse artigo 171, fala que essa pena aqui, ó, essa pena de 4 a 8 anos, considerando a relevância do resultado gravoso,
Ela vai ser aumentada de 1/3 a 2/3. Gente, aumentar 2/3 de uma pena é muita coisa. É uma pena de 8 anos que vai passar de 14 anos aí, ó, tá? Se ela for ao máximo. Se o crime é praticado mediante utilização de quê? Servidor mantido fora do território nacional. Por que a gente está revisando isso aqui? Para lembrar que hoje em dia os concursos eles têm cobrado com profundidade, tá certo? Mas a gente avança. Vamos lembrar que alguns elementos que caracterizam alguns tipos penais. Lembramos que a extorsão, que está previsto no artigo 158, que era uma das alternativas que a gente falou que não é constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, só que aqui nós temos violência ou grave ameaça. Lá o sujeito que se passava por agente de vigilância sanitária, ele não cometeu crime com violência ou grave ameaça. Tá certo? Ele queria ter uma vantagem econômica indevida, mas ele não se valeu de violência ou grave ameaça. Portanto, ele não praticou extorsão. Mas a corrupção passiva, sim ou não? Vejam só. Corrupção passiva, você solicita, recebe ou aceita promessa. Ele solicitou? Não. Ele não solicitou. Ele está muito mais próximo de exigir. Tá? Direto ou indiretamente, vantagem indevida. Então, a gente sai do crime de corrupção também. Vejam só que o crime de concussão ele se aproxima da conduta do sujeito lá, porque ele exigiu uma vantagem indevida de forma direta. Ele exigiu. Só que ele não é funcionário público de verdade. O que aconteceu é que ele se fez passar por um funcionário público. Por essa situação, ele não comete o crime de extorsão e ele fica lá no estelionato. Por fim, também não cometeu o crime de apropriação indébita do 168 do Código Penal, porque a apropriação indébita é apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. Fechado? Mais um caso que nós vamos trazer aqui, mais uma questãozinha rapidaça. Veja só. São pessoas inimputáveis, exceto aquelas. Ó, essa questão é uma questão que a gente chama de cara a crachá. Primeiro ponto é lembrar que ele está pedindo exceto aquelas. Ele já vai falar que das 5 alternativas A, B, C, D e E, uma delas não é considerado o sujeito que é inimputável, tá? Primeiro, inimputável, vamos lembrar, gente. Ó, imputável é aquele que eu posso imputar uma pena sobre ele. Inimputável é aquele que eu não posso imputar uma pena sobre ele. Aos menores de 18 anos que cometem alguns fatos que são análogos aos crimes ou contravenções, nós falamos que eles cometeram atos infracionais. Eles não cometem crime, eles não cometem contravenções penais, tá certo? Por esse motivo, os menores de 18 anos, aqui, ó, os menores de 18 anos, eles são inimputáveis? São inimputáveis. Agora, aquele que é inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, em razão de deficiência mental, ele também é um inimputável? Ele também é um inimputável. Ou seja, ele não consegue compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão de deficiência mental. Então, eu posso impor uma pena sobre ele? Não, pena não, eu posso impor uma sanção penal. Em outro momento a gente pode pensar em falar numa questão nesse sentido, que são as medidas de segurança, tá? Mas esse sujeito é inimputável? Ele é inimputável. Mas aquele que é inteiramente incapaz de determinarem pela compreensão do caráter ilícito do fato em razão de doença mental, também é um outro que é considerado inimputável. Tanto a deficiência mental quanto a doença mental, esses sujeitos, ele é inteiramente incapaz de compreender esse caráter ilícito da conduta dele, pode ser imputado a ele uma pena. Tá? Agora, o sujeito que está em estado de embriaguez absoluta, decorrente de caso fortuito, força maior. Será que pode ser inimputável? Também é um inimputável. Esse sujeito eu não posso impor uma pena sobre ele se ele estava completamente embriagado, mas não foi uma embriaguez por questão culposa, pré-ter dolosa, nada por questão culposa, por uma questão de uma embriaguez pré-ordenada. Esse sujeito ele não pode ser imputado a ele uma pena, porque se isso decorreu de um caso fortuito e força maior. Então, nesse sentido, só nos resta a alternativa que sob coação irresistível e obediência hierárquica, gente, o sujeito ele é imputável, mas a gente não pode impor uma pena sobre ele, por quê? Porque a gente vai excluir a culpabilidade desse sujeito, tá certo? Então, sob coação moral irresistível, tudo bem que eu vou excluir a culpabilidade desse sujeito, não vai responder pelo crime, mas não é porque ele não é inimputável. Não é porque ele é um inimputável. Ele é imputável,
mas o direito reconhece que esse sujeito não pode ter pena, tá certo? O motivo pelo qual ele deixa de ser considerado um criminoso não é porque ele é um inimputável, tá certo? Então a gente tem que marcar a letra E. E a gente avança, lembrando que a letra E, a gente lembrar que a capacidade civil e eleitoral são diferentes da capacidade penal. Vamos lembrar que o sujeito, no direito penal, se ele é menor de 18 anos, ele não pratica crime ou contravenção penal. Ele pode praticar atos infracionais. Ele pode ter algumas medidas alternativas, socioeducativas, lá previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, mas é diferente. Capacidade civil é outra coisa. Tanto que uma pessoa com 16 anos de idade, ela pode ser considerada capaz civilmente para os atos da vida civil, se ela for, por exemplo, emancipada. No âmbito eleitoral, o sujeito com 16 anos de idade ele já pode ter título de eleitor e votar. Mas para o âmbito penal, não. Para o âmbito penal, exige esses 18 anos de idade. Vamos lembrar que para o direito penal, de acordo com o artigo 27, ele nos diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas em legislação especial. Que norma é essa? É exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Né, de 1990. Vamos lembrar que outros inimputáveis, lá no artigo 26 do Código Penal, vai dizer que é isento de pena, ou seja, vamos excluir a culpabilidade desse sujeito. O agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vamos lembrar que é o doente mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas aí é naquele momento do ato, da ação ou da omissão, ele não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta dele ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Lembramos também que a ideia de doença mental e desenvolvimento mental retardado, incompleto ou retardado, por si só, não retira o caráter da imputabilidade desse sujeito. Tem também que ele era, ao tempo da sua conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, ele não conseguia compreender que aquilo que ele estava praticando era um crime, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá certo? Vamos lembrar que o direito penal também tem uma figura que eles chamam de semi-imputáveis. O semi-imputável está no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. E ele fala que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Olha, redução de pena. Nós não estamos considerando esse sujeito completamente inimputável. Nós estamos falando que ele é um semi-imputável com possibilidade de ter redução da pena dele. Por quê? Ele tinha uma perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Eu não estou falando que ele era inteiramente incapaz. Eu estou falando que ele não era inteiramente capaz. Olha a diferença. Ele não era um inteiramente incapaz. Ele não era um sujeito que era absolutamente incapaz. Ele não era inteiramente capaz. Era como se fosse metade. Ele entendia um pouco. Esse entender um pouco faz com que a gente possa reduzir a pena dele, porque ele é considerado um semi-imputável. Tá? Vamos lembrar por fim aqui a embriaguez. A embriaguez que pode excluir a culpabilidade de uma pessoa é a embriaguez que ela é completa, absoluta, e ela é proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá? Aí o sujeito não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A embriaguez voluntária, o cara foi lá para o barzinho e tomou umas, e depois pratica um determinado fato, ele vai ser criminoso para os fins do direito penal. A embriaguez que retira essa possibilidade do sujeito ser um imputável é aquela embriaguez completa, decorrente de fato, de caso fortuito ou de força maior. Fechado? Mas a voluntária, o cara que se põe aqui ali, se bebeu, tomou uma, não retira dele. Que a embriaguez culposa também não retira dele o caráter ilícito do fato de responder por aquela conduta. Préter-dolosa, na verdade não, seria préter-dolosa aqui, né, gente? Pré-ordenada. O que é embriaguez pré-ordenada? É aquela que o sujeito se põe a beber, criar coragem para praticar o crime. Inclusive, isso aqui é
uma causa, uma circunstância agravante de um crime. Ou seja, vai agravar sua pena se você cometeu esse tipo de conduta. Você se pôs a beber para criar coragem para praticar aquele crime, certo? Nesse sentido, pessoal, as duas questões que eu me propus a passar para vocês já foram passadas rapidamente. Desejo a todos excelentes estudos e a gente certamente vai se encontrar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau!